Olá, que bom ter você aqui comigo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com a sua casa. Em complemento à lição de número 12 do dia 21 de junho de 2026, da revista de adultos da CPAD, vou extrair algumas lições da reconciliação de Jacó com Esaú. A meu ver, a história da reconciliação entre Jacó e Esaú é uma das mais emocionantes de toda a Bíblia, porque não trata apenas do reencontro de dois irmãos separados por conflitos familiares, mas revela o agir de Deus na transformação do caráter humano, na restauração de relacionamentos quebrados e até no desenvolvimento da nossa fé, da nossa caminhada com Deus. Jacó carrega o peso de escolhas que havia feito. Depois de enganar o seu pai Isaque, receber a bênção destinada ao primogênito, ele precisou fugir da fúria do seu irmão Esaú. E o que parecia uma solução momentânea torna-se uma separação de cerca de 20 anos. Mas o que me deixa muito feliz aqui é que Deus não havia terminado a sua obra na vida de Jacó e ele não abre mão de Jacó. Quando estudamos Gênesis 32 e 33, encontramos lições profundas para os nossos relacionamentos, para a nossa vida espiritual e a nossa caminhada de fé. E a primeira lição que eu encontro aqui é que o verdadeiro conserto começa quando nós temos um encontro real com Deus. Antes de Jacó encontrar Esaú, ele encontra-se com Deus. Lembra daquela noite memorável do Val de Jaboque? Jacó lutou com o anjo do Senhor até o romper do dia. E Deus tratou não apenas dos problemas externos de Jacó, mas principalmente do seu coração. Até aquele momento, ele havia passado a vida tentando resolver tudo à sua própria maneira, na sua própria inteligência. Desde o nascimento, seu nome estava atrelado à ideia de alguém que era trapaceiro, que agarrava oportunidades pela força, pela astúcia. Mas Deus queria transformá-lo. E por isso, o seu nome foi mudado de Jacó para Israel. Ei, antes de restaurar relacionamentos quebrados, Deus frequentemente trabalha dentro de nós. Muitas pessoas desejam que Deus mude as circunstâncias, mas o Senhor deseja primeiro mudar o seu coração. É impossível desfrutar de relacionamentos saudáveis quando ainda estamos presos ao passado, ao orgulho, à mágoa, à autossuficiência, porque a reconciliação com o nosso irmão normalmente nasce de uma restauração com Deus. Foi quando Jacó se encontrou com Deus que ele se tornou preparado para reencontrar e receber o perdão do seu irmão. A segunda lição que eu vejo aqui é que o arrependimento produz atitudes práticas. Isso mesmo. O arrependimento bíblico nunca é apenas emocional. Veja, Jacó não ficou ali emocionado pensando nos seus erros, não. Ele tomou atitudes concretas. Enviou presentes, preparou para o encontro, procurou demonstrar desejo sincero de reconciliação. A Bíblia nos ensina que o arrependimento verdadeiro produz frutos dignos de arrependimento. Muitas pessoas dizem: "Eu me arrependi", entre aspas, é claro, mas continua agindo exatamente da mesma forma. O arrependimento genuíno vai gerar mudança de postura. Quando alguém quebra a confiança de outra pessoa, não basta pedir desculpas. É necessário reconstruir a confiança através de atitudes. E diga-se de passagem, não é fácil reconstruir uma confiança quando ela é quebrada. Nos relacionamentos familiares, conjugais, ministeriais, muitas feridas permanecem abertas. Sabe por quê? Existe remorso, mas não existe arrependimento, transformação de fato. E Jacó nos ensina que quem deseja a restauração precisa estar disposto a agir. A terceira lição que eu encontro aqui é que a humildade abre portas para a reconciliação. Ao avistar Esaú, Jacó curva-se 7 vezes diante dele. Aquele gesto foi extremamente significativo na cultura deles. Anos antes, ele havia tomado para si a bênção do irmão. Agora aproxima-se em humildade. Ei, o orgulho é um dos maiores inimigos da reconciliação. Quantas famílias que permanecem divididas porque ninguém quer dar o primeiro passo? Você conhece alguém assim? Quantos casamentos que sofrem porque ambos aguardam que o outro tome a iniciativa? E ninguém toma, ninguém sai do lugar. Ei, a humildade não diminui ninguém, pelo contrário, engrandece. Lucas 14, o versículo 11, Jesus ensina que quem se humilha será exaltado. A reconciliação quase sempre exige que alguém abandone o orgulho e tome a iniciativa de paz. A quarta lição: o perdão é mais poderoso do que a vingança. Isso. Talvez o momento mais emocionante da narrativa esteja em Gênesis 33 e 4.
E eu amo este versículo porque diz assim, ó: Esaú correu-lhe ao encontro. Olha só, Esaú, o magoado, correu ao encontro e abraçou-o, lançou-se sobre o seu pescoço e beijou. E o versículo termina: e choraram. Esaú tinha todos os motivos humanos para alimentar o ressentimento. Ele havia sido enganado, ele havia sido prejudicado, ele havia sofrido. Mas sabe o que ele fez? Escolheu perdoar. Aqui para nós. Vivemos numa geração extremamente individualista, não é? Marcada pelo orgulho, pela cultura do cancelamento. Basta ficar chateado, já bloqueia no WhatsApp. As pessoas rompem amizades por divergências políticas. Famílias deixam de se reunir por discussões financeiras, não visitam mais um ao outro. Irmãos que permanecem anos sem conversar por causa de heranças. Membros que abandonam a igreja sem qualquer tentativa de reconciliação, se tornam desigrejados. Maridos e esposas que acumulam ofensas, coisas básicas, bobeiras até, e transformam isso em uma grande muralha. Perdoar nunca foi fácil. Perdão não significa aprovar o erro, não. Perdão também não significa esquecer automaticamente. Nós não temos como os computadores a função delete. Não, perdão significa abrir mão do direito de retribuir o mal recebido. Eu tenho o direito de retribuir, mas não vou fazer. E foi exatamente isso que Esaú fez. Ele preferiu a paz ao invés da vingança. Preferiu a restauração ao invés do ressentimento. Preferiu o abraço ao acerto de contas. Ei, perdão não é uma emoção, é uma decisão. Não fique pensando, quando eu sentir de perdoar, então você nunca vai perdoar, porque perdão é decisão. Eu sei que eu devo, eu posso, eu tenho o direito de retribuir o mal que a pessoa me fez, mas eu abro mão, eu deixo a pessoa seguir. Isto é perdão. A quinta lição: Deus pode mudar corações ao longo do tempo. Quando Jacó fugiu, Esaú planejava matá-lo, lembra? 20 anos depois, o homem que desejava a vingança corre agora para abraçar o irmão. Isso nos ensina que Deus trabalha ao longo do tempo. Sabe, nem toda oração é respondida na hora. Nem todo relacionamento é resultado de uma resposta imediata, não. Nem toda ferida é curada da noite para o dia. Enquanto Jacó estava em Padã Arã, Deus estava trabalhando em seu coração. Enquanto isso acontecia, Deus também trabalhava no coração de Esaú. E muitas vezes nós queremos soluções instantâneas, mas Deus opera através de processos. Ei, pare de querer mudar as pessoas. De duas, uma. Ou você vai se ferir, ou vai acabar ferindo alguém. O Senhor continua transformando pessoas que nós consideramos impossíveis de mudar. Acredite. A sexta lição é a reconciliação que eles tiveram não eliminou a prudência deles. Após o reencontro, Jacó e Esaú seguiram caminhos diferentes, veja. Houve paz, mas não houve necessariamente convivência diária. Essa é uma lição muito importante que eu considero, porque algumas pessoas acham que por pedir perdão, por reconciliar, significa que tem que restaurar a mesma amizade, a mesma proximidade de antes. Nem sempre. Existem situações em que o perdão é indispensável, mas a prudência continua sendo necessária. Jesus ensina sobre amar os inimigos, mas também orientou seus discípulos que eles deveriam ser prudentes como serpentes, porém simples como as pombas. Nós podemos perdoar sem alimentar mágoas e, ao mesmo tempo, agir com sabedoria. Como? Mantendo distância. Porque, dependendo do temperamento, por exemplo, talvez se ficarem juntos um mês, já começa a sair faíscas de novo. Então, a prudência é manter distância. A sétima lição é que a graça de Deus é maior que os erros do passado. Essa lição eu considero também uma lição extraordinária, porque se alguém merecia colher apenas consequências dolorosas, esse alguém era Jacó. E você deve concordar comigo. Mas Deus ele é especialista em restaurar histórias quebradas. A graça divina alcança Jacó. A graça divina alcança Esaú. A graça divina restaura uma família inteira. O evangelho, ele é a demonstração de que Deus não nos trata apenas conforme os nossos erros, mas conforme a sua misericórdia. Você consegue se lembrar de onde você estava, onde você vivia, o resultado que era o teu e aonde Deus te colocou hoje? Quando olhamos para Jacó, nós vemos um homem imperfeito. Quando olhamos para Deus, nós vemos um Salvador perfeito. A reconciliação dos irmãos aponta para a reconciliação maior que nós encontramos em Cristo, a redenção de Cristo na cruz. Somente quem reconhece a graça recebida de Cristo
tem graça para compreender o seu irmão. Partindo aqui para o final, a oitava lição. Não basta começar obedecendo. Não, é preciso terminar obedecendo. Sabe, após o encontro, Deus direciona Jacó para voltar à terra dos seus pais, não é isso? Contudo, ao invés de seguir diretamente para onde Deus havia determinado, Jacó estabelece-se em Siquém. Ele não vai para onde Deus havia orientado. Aparentemente parecia uma decisão sem maiores problemas, assim como acontece conosco muitas vezes, não é? Mas foi justamente ali que surgiram enormes tragédias para sua família. O episódio que envolveu Diná, a violência dos filhos de Jacó e toda a crise narrada em Gênesis 34, nasceram dessa permanência deles em Siquém. E qual a lição que nós aprendemos aqui? Muitas vezes nós confiamos parcialmente em Deus. Entregamos uma parte da vida, mas queremos manter o controle de outra. Obedecemos certos pontos, mas deixamos uma área sob nosso comando. Não é assim que a gente faz? Queremos seguir a direção de Deus, mas sempre mantendo o plano B. A fé verdadeira vai exigir uma entrega. Em Provérbios 3, versículo 5, declara: confia no Senhor de todo o coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Quantos problemas surgem porque nós paramos em Siquéms da vida, hein? Lugares que parecem convenientes, lugares que não foram escolhidos por Deus, mas nós vamos para lá quando Deus direciona. A nossa responsabilidade é apenas confiar e obedecer, até porque nós precisamos estar não apenas no lugar que desejamos, mas geograficamente falando, devemos também estar dentro da vontade de Deus. E a última lição que eu quero extrair com você: faça um altar de gratidão e de adoração ao Senhor. Após a jornada, Jacó compra um terreno, levanta um altar ao Senhor, chamando-o El Elohe Israel. Esse detalhe é extremamente significativo. Depois de tantos conflitos, medos, fugas, lutas, agora Jacó reconhece que Deus havia sido fiel. Por isso ele ergue um altar. Na Bíblia, altares eram lugares de adoração, consagração, gratidão. A pergunta para nós hoje é: quais altares nós estamos levantando hoje? Alguns erguem altares ao dinheiro, outros à carreira profissional, alguém ao entretenimento. Quantas pessoas que erguem altares às redes sociais. E quando eu digo isso, eu estou dizendo que altares é para adoração, é aquilo que está tomando o lugar e o tempo de Deus em nossas vidas. Existem pessoas que erguem altares ao conforto pessoal, outros à sua própria imagem. Quantas casas que possuem televisão em destaque, mas não possuem tempo para a oração? Quantas famílias conhecem a agenda dos influenciadores, dos youtubers, mas não conhecem a palavra de Deus? Quantas pessoas dedicam horas ao celular, mas poucos minutos à presença do Senhor? Ei, todo ser humano adora alguma coisa. A questão não é se temos um altar. A questão é para quem esse altar está sendo construído. Jacó nos ensina a reconhecer que toda vitória, toda proteção, toda restauração vem de Deus. Por isso devemos erguer altares de gratidão diariamente nos nossos lares. Que Deus nos ajude a construir altares com sabedoria. Eu ouvi uma história que durante a Guerra Civil Americana, uma mãe procurou o presidente Abraham Lincoln e pediu perdão para o seu filho condenado. E depois que Lincoln ouviu a história, ele respondeu: bom, se ele merece, não é perdão. Se merece, é justiça. O perdão existe justamente para quem não merece. Seu filho está perdoado. Aquela mãe saiu chorando de gratidão. E essa pequena história ilustra para mim uma verdade ainda maior. Vou repetir, nenhum de nós merecia o perdão de Deus. Todos pecamos, todos falhamos, todos nós erramos. Mas Deus em Cristo correu ao nosso encontro como Esaú ao encontro de Jacó. Ele não nos recebeu com condenação, mas com graça, mesmo nós merecendo o inferno. Ele não nos recebeu com vingança, mas com misericórdia. E se fomos perdoados por Deus de uma dívida infinita, como podemos nos recusar a perdoar as pequenas dívidas daqueles que nos cercam, dos nossos irmãos? Talvez existam hoje relacionamentos quebrados. Talvez haja um Esaú, entre aspas, em sua história. Talvez haja alguém de quem você se afastou já há muito tempo. Talvez exista uma ferida antiga guardada no coração. A história de Jacó e Esaú
vai nos lembrar que Deus continua transformando corações, restaurando famílias, construindo pontes onde antes existiam muros. Que o Senhor nos conceda a humildade de Jacó, que Deus nos dê a generosidade de Esaú e, acima de tudo, a graça de Cristo, que nos reconciliou com Deus e nos chama a viver reconciliados uns com os outros.